sequência do que vos foi transmitido na primeira parte pelo Almirante Vítor Crespo, eu vou agora procurar debruçar-me mais sobre a caracterização, nesta parte da manhã, sobre a caracterização daquilo que é ou deve ser considerado a descolonização, porque há muita confusão sobre esta matéria e por vezes há alguma ambiguidade, inclusivamente na terminologia usada, e que eu penso que para professores de História, que são ao fim e ao cabo multiplicadores de opinião, vocês têm um papel fundamental, enfim, como todos os professores, são multiplicadores de opinião. Eu penso que, enfim, não vou também transmitir-vos ciência exata, vou transmitir-vos opiniões minhas, produto da reflexão que eu tenho feito, mas de qualquer maneira que penso que pode ajudar a contribuir para aquilo que depois servirá de base às vossas lições para os vossos alunos. E então, a primeira questão que se deve colocar é sobre o que é a descolonização. Há muitas vezes a ideia, que eu penso que é uma ideia errada, de que a descolonização é uma fase que se segue à colonização, o que é a sequência da colonização, e que colonização e descolonização são dois tempos distintos. Eu creio que isto é um erro, porque colonização e descolonização acabam por ser dois processos que vivem ou convivem no tempo, por vezes até se confundem um com o outro, porque no essencial o que eles têm é protagonistas diferentes. E há, por exemplo, um autor que provavelmente conhecem, Marc Ferro, que tem um livro, A História das Descolonizações, que vai até 1974, e o Marc Ferro transmite uma opinião, que aliás é uma opinião que ele sintetiza muito bem, mas que muitos autores perfilham, e nomeadamente que perfilharam os líderes dos movimentos de libertação das colónias portuguesas, que escreveram sobre esta matéria, como Amílcar Cabral, como Agostinho Neto, como Mário Pinto de Andrade, é de que praticamente a descolonização começa com a colonização. Isto é, o processo de colonização de qualquer potência colonial, não é só da potência colonial portuguesa, imediatamente desencadeia uma reação dos povos colonizados contra o processo de colonização. Ora, esse início desse processo, que depois veio a culminar na independência, é o processo de descolonização. Repara, um processo de descolonização que é conduzido pelo colonizado, contra a ideia feita de que a descolonização é uma dinâmica desencadeada pelo colonizador. Isto eu já voltarei a este ponto, e que é uma ideia feita e uma ideia errada. E, portanto, diz o Marc Ferro, eu penso que bem, que praticamente a descolonização começa com a colonização. E então perguntar-se, então quer dizer que a descolonização começa no século XV ou no século XVI? Não, porque isso é outra ideia errada. E isto sabem os senhores muito melhor que eu, que e, aliás, o Almirante Vítor Crespo focou isto e muito bem, é que o descobrimento é uma coisa, o processo de descobrimento foi uma coisa, o processo de colonização foi outra, que veio na sua sequência, mas que não começa com os descobrimentos. De resto, o projeto inicial dos descobrimentos não era um projeto colonial. E já tinha havido projetos coloniais anteriores, desde o tempo dos gregos, desde o tempo dos romanos, dos tempos árabes. Não. O processo depois de colonização europeia é um processo que começa tardiamente, nomeadamente em África. No Extremo Oriente podemos inclusivamente interrogar-nos se alguma vez da parte portuguesa houve verdadeiramente um projeto colonial. Mas há com certeza no Brasil, na América. Agora, em África, o projeto colonial português, ou europeu se quisermos, só começa verdadeiramente com a Conferência de Berlim, nos anos de 1885, 1886, em que a África é repartida, em que vai obrigar à penetração para o interior do continente africano das várias potências coloniais, a demarcar fronteiras entre as potências coloniais. E aí começa o projeto colonial africano. Portanto, a presença anterior de Portugal e de outras potências europeias em África ainda não tem nada a ver com projetos coloniais. Há a ocupação de feitorias, de apoio à navegação, há penetrações para o interior, há os projetos da escravatura, há tudo isso, mas isso não é ainda projeto colonial. Portanto, diz o Marc Ferro que o projeto da descolonização em África
começa praticamente com a colonização a partir de 1885. Bom, eu diria, portanto, que a descolonização é um processo complexo, prolongado e faseado no tempo. E ele então começa por aquilo que podemos chamar a fase da tomada de consciência dos povos colonizados, numa altura em que ainda não têm muitas condições para passar a fases mais avançadas de contestação do regime colonial, mas em que há sempre, aliás, os processos de tomada de consciência são sempre liderados por minorias mais culturalmente mais avançadas, mais desenvolvidas, normalmente nos centros urbanos, e há determinadas minorias nas colónias que começam, por vezes até de uma forma que ainda não é explicitamente assumida como de contestação ao domínio colonial, mas sim de contestação às condições de vivência colonial. Problemas de trabalho forçado, os problemas da deslocação de mão de obra, o problema do indigenato, todos esses problemas, o problema da segregação racial, por vezes são lutas ou reações contra aspectos do sistema colonial e não contra o sistema colonial na sua totalidade, mas que vão configurando uma tomada de consciência. E depois entra-se normalmente numa segunda fase, essa que já tem uma, chamemos assim, orientação ou uma programação contra o sistema colonial, que é a fase da luta de libertação. Quando começam a nascer agrupamentos políticos, por vezes até começam por agrupamentos culturais, por associações que se vão criando, e em que a ideia da independência começa a germinar. E é essa nós podemos chamar a fase da luta de libertação. A fase da luta de libertação pode situar-se apenas no patamar político, como aconteceu e foi chamada a atenção há pouco em várias dos espaços coloniais, nomeadamente dos espaços coloniais britânicos e também dos espaços coloniais franceses e holandeses e belgas, com exceção do caso especial da Argélia. Mas quando a potência colonial resolve reprimir e resolve tentar inviabilizar a luta de libertação situada no patamar político, o povo colonizado vê-se necessidade de passar a uma fase posterior, uma fase superior, que é o patamar armado. Isto é, normalmente, quando se procura reprimir o patamar político, a potência colonial começa por reprimir por medidas de natureza política, policial, etc., mas sempre de uma forma violenta. Aliás, a violência é uma constante em todos os processos de colonização. E empurra necessariamente os grupos nacionalistas que, entretanto, vão germinando para o patamar armado da fase da luta de libertação. Isto aqui permite-me logo que eu tente desfazer uma ideia feita. Há uma ideia feita, por vezes, que pretende que a guerra colonial, o impacto que teve, que foi o fenómeno que deu origem depois à descolonização. A condução da guerra colonial e o facto da guerra colonial, na altura, ter entrado num impasse em que não tinha solução política, ou, perdão, solução militar, teria dado lugar à descolonização, que foi o desenlace natural da guerra colonial. Eu penso que isto é uma ideia errada, porque as sequências são exatamente, a sequência dos acontecimentos e dos fenómenos é exatamente a inversa. A guerra colonial é uma sequência da descolonização, ao contrário, porque é exatamente o patamar armado da luta de libertação, portanto, o processo de descolonização que já vem do antecedente da fase de tomada de consciência. Portanto, a guerra colonial, a luta armada de libertação, é uma fase do processo de descolonização e é já uma fase avançada. E normalmente é depois da solução do patamar armado, quando nas colónias se atinge este patamar, que se passa à fase seguinte, que é a fase da transferência do poder. Isto é, quando a potência colonial acaba por chegar à conclusão de que, de facto, os povos que estão a lutar pela sua independência estão a lutar por uma causa justa. Isto às vezes tem que passar pela mudança do sistema na potência colonial, como aconteceu no caso português.
pela mudança do regime. Porque o regime anterior estava bloqueado numa situação que não lhe permitia dar o passo seguinte, até porque, como sabemos, quando o próprio Marcelo Caetano aparentemente quis entrar num sistema de abertura, foi bloqueado pelos ultras do regime e que não lhe permitiram, de facto, sequer encontrar uma solução para a guerra, para o problema da guerra, e este problema teve que passar por uma queda do regime. E só isso é que permite entrar na terceira fase, que é então a chamada fase da transferência do poder. Isto é, quando a potência colonial reconhece o direito dos povos à libertação e à independência e resolve entrar num processo de negociação para a transferência do poder. Depois podemos considerar que há uma quarta fase, que é a fase da independência. Ao fim e ao cabo é uma fase muito limitada no tempo, mas que pode ser isolada neste encadeamento, dada a sua importância, a importância que tem na formação dos novos Estados independentes, e termina, penso eu, que isto é uma reflexão relativamente pessoal, enfim, baseada, evidentemente, em ensinamentos que recolhendo de outros autores, e que termina naquilo que eu chamo a fase da consolidação da identidade nacional, e que, se bem que já seja numa fase em que os países já são independentes, eu creio que ainda se deve incluir no processo de descolonização, porque as dificuldades que os países novos, os países independentes, têm nesta fase, são, de uma maneira geral, decorrentes de fatores que têm a ver com o processo colonial anterior, ou com todo o processo de descolonização. Aliás, eu gostava de chamar a atenção que este conjunto destas fases, que caracterizam um processo de descolonização, não são fases estanques. Há, evidentemente, comunicabilidade entre elas. Cada fase, a maneira como decorre, influencia a fase seguinte e é consequência da fase anterior. Portanto, não há aqui fases estanques, isto é um processo contínuo. Aliás, como as senhoras e os senhores aqui presentes sabem muito melhor que eu, o faseamento da história é sempre artificial. As fases da história são para ajudar a compreender a história, mas não têm, na realidade, verdadeiro significado temporal. As fases, a história é contínua, é um contínuo, e este faseamento é um faseamento histórico, ao fim e ao cabo. E, portanto, nós devemos ter em atenção que estas fases, por exemplo, a fase da transferência do poder é profundamente influenciada se na fase anterior apenas a luta de libertação se situa no patamar político ou se transitou para o patamar armado. Até porque, quando transitou para o patamar armado, como aliás veremos mais daqui a pouco, uma fase essencial da transferência do poder é fazer a paz. E é condicionante da forma como estas negociações se vão processar. Bom, e evidentemente que a maneira como se dá a independência é profundamente influenciada pela maneira como se negociou a transferência do poder, com mais ou menos dificuldades. Quer dizer, parece óbvio e evidente que isto é um sistema de fases comunicantes, em que cada fase é influenciada pela fase anterior e vai influenciar a fase seguinte. Ora, a análise desta sequência, deste processo, eu já agora peço desculpa, vou fazer aqui, tomar aqui um parênteses, porque o Almirante Vítor Crespo há pouco gostaria de vos ter falado numa coisa que não falou e sugeriu-me que eu pudesse incluir aqui nesta, que eu pudesse incluir aqui, e eu vou fazer aqui um parênteses para incluir esse aspecto. Esse aspecto qual é? É a maneira, reparem, este processo complexo, prolongado e faseado é um processo que é conduzido pelo colonizado. Pelo colonizado, que é aquele que, no essencial, conduz todo o processo da descolonização. Ao contrário, eu já lá voltarei, daquilo que se pensa muitas vezes, é que o processo da descolonização é um processo do colonizador. Isso é outro equívoco. Mas como é que isto depois se reflete na potência colonial? E é esse aspecto que é importante. É que a potência colonial, só muito tardiamente, é que toma consciência do processo de descolonização. Durante grande parte do processo de descolonização, para ela o projeto é ainda um projeto colonial, um projeto, chamemos do que quiser, assimilativo, de espaço único do Minha-Timor, de integração, chame-se o que se quiser. Já se está a viver a descolonização e ainda a potência colonial está a raciocinar noutros campos.